Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, vou aproveitar para pedir o seu like, senão você esquece depois, para prestigiar o nosso vídeo. Que se você ainda não for inscrito, que se inscreva no canal como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho e que acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E você que faz parte do campo progressista, ajude a divulgar o nosso canal. Estamos chegando à marca de 6.000 inscritos. Está faltando pouco para chegar a 10.000 inscritos. Então vocês que são do campo progressista, vamos nos mobilizar. Aproveita para divulgar agora, após assistir o vídeo, o meu canal, que é canal também de todo o campo progressista. O campo conservador, ele se autoajuda, ele se autocolabora, eles seguem aquela linha pragmática da autocolaboração. É necessário que nós progressistas façamos o mesmo. E o canal Professor Rico Guimarães é a voz da resistência. Pois bem, gente, antes de entrar no assunto que nós vamos discorrer hoje, né, lamentar aí o falecimento do jornalista Ricardo Boechat, que era uma referência no jornalismo investigativo brasileiro. Então fica aqui as minhas condolências à sua família, né? Infelizmente, mais uma fatalidade nesse início de ano de 2019. Bem, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte: eu convidei em canais progressistas pessoas de todas as matizes político-partidárias, né? E como o nosso vídeo hoje vai discorrer sobre esse processo de conflito que está ocorrendo entre Ciro Gomes e a turma do PT, né? Eu queria demonstrar a minha total isenção acerca do debate que eu vou estar lançando aqui. Tá? Se você está predisposto já a xingar, a ser intolerante, se você não quer, através do senso crítico, debater essa crise que o campo progressista experimenta, com total altivez, respeito à pluralidade de ideias e a discordância, que é salutar para a democracia, se você não está predisposto a um debate sadio, não precisa nem continuar a assistir o vídeo. Este vídeo aqui não é panfletário, não é um vídeo de natureza político-partidária. É um vídeo de reflexão e análise crítica de todo esse processo que colocou numa zona de conflito, de um lado, ciristas e do outro lado, petistas. Então eu estou chamando você, meu amigo que é do campo progressista, para uma reflexão sadia, tá? Você não é obrigado a concordar com o que eu falar aqui e, por favor, não se furte de comentar se porventura discordar de alguma posição minha, tá? A discordância, como eu já falei, é saudável para a democracia. Não há problema algum em discordar de mim. E se você concorda, se está em consonância com a linha de ideia desse vídeo, também comente para enriquecer o processo de debate aqui no canal. Tá? Eu estou predisposto em total isenção, apesar de ter sido eleitor do Ciro, de já ter sido até filiado ao PDT por um grande tempo, por 12 anos, né? Sempre tive um verniz ideológico trabalhista e brisolista, fui filiado ao PDT por mais de 12 anos, votei no Ciro não porque era do PDT, é porque dentre os candidatos que se apresentavam no campo progressista, é o que, na minha humilde opinião, naquele momento, tinha uma agenda consonante com aquilo que eu penso de Brasil, né? E era o mais preparado, aquele que tinha um projeto de governo mais sustentável para colocar em prática em favor do nosso país, né? Era a agenda mais nacional desenvolvimentista que se apresentava naquele momento e em consonância com aquilo que eu penso, tanto política quanto ideologicamente. Mas o fato de eu ter votado no Ciro não me faz como um escudo, né, do Ciro. Não faz de mim um cara desprovido de senso crítico, um cara que a qualquer momento vai estar a ferro e fogo defendendo o meu santo político. Não, eu não vou me igualar aos bolsominions, eu não vou abrir mão do meu senso crítico, tá? Eu não vou fazer parte de um gado acrítico que segue de maneira cega o seu político sem reconhecer os seus erros. Os erros do Ciro eu vou apontar aqui, aqueles que eu identifiquei, e vou reconhecer também as suas virtudes. Da mesma maneira que com total isenção irei apontar os graves erros que o PT cometeu e reconhecer também as virtudes promovidas por este partido. Eu estou aqui desprovido de qualquer tendenciosismo político ou ideológico, muito menos partidário. Não, eu quero chamá-los à reflexão. Eu quero chamar o campo progressista a esse debate.
tá? Então é um vídeo de natureza imparcial e o que nós vamos fazer aqui, através de uma postura racional, é uma análise crítica de todo esse processo de conflito que os dois campos maiores do espectro progressista estão participando. Pois bem, eu vou primeiro colocar os prós e os contras de ambos os lados. Primeiramente do Ciro. O Ciro é um político demasiadamente capaz, tem uma base intelectual incontestável, é um nacional desenvolvimentista e se mostrou assim nos últimos 20 anos, né? Não há nada que desabone a sua conduta do ponto de vista ético e moral, certo? É um político que tem um verniz ideológico muito latente e que não abre mão das suas convicções e que está predisposto a ajudar o Brasil, independentemente de qual governo esteja no poder. E daí a sua ação de apresentar através do projeto do Mauro Benevides, que seria o seu ministro da Fazenda, né, mostrar para o Paulo Guedes, que é o atual ministro da Economia do Bolsonaro, como atenuar as consequências dessa reforma da Previdência que se mostra deletéria, principalmente com a classe trabalhadora, com os marginalizados sociais. Então, ele apresentou apenas uma ideia do que se pode fazer para se atenuar os efeitos gravosos da reforma da Previdência, que é inevitável. A população está envelhecendo, tem que ter a reforma da Previdência, mas não da maneira como o governo Bolsonaro está querendo fazer. Então, o Ciro apresentou, sem nenhum compromisso de filiação ao governo do Bolsonaro, um pacote de ideias para atenuar os efeitos deletérios dessa reforma. E aí o PT já caiu em cima, batendo nele, dizendo que ele se filiou ao governo, que ele é um hipócrita, que ele é um traidor, tá certo? Que ele tá fazendo jogo político, e quando o Lula estava no auge ele defendia o Lula, e agora que o Bolsonaro tem o apoio de mais de 2/3 do eleitorado brasileiro, então ele está indo para o Bolsonaro, para depois colher os frutos, no final do governo Bolsonaro, começar a criticar o Bolsonaro e se viabilizar como principal nome da esquerda, então que é uma jogada dele para ficar bem na fita agora, para que depois os eleitores do Bolsonaro, decepcionados com o capitão, reconheçam que o Ciro não fez boicote ao governo, que até apresentou soluções para melhorar a vida do povo brasileiro, que não fez igual o PT, que quis desde o início boicotar e desconstruir o governo Bolsonaro. Então o PT está vindo com a seguinte retórica: o Ciro está seguindo um jogo para que depois as pessoas possam reconhecê-lo como um cara que quis fazer o melhor para o país, mas que na verdade seria uma jogada dele. Por outro lado, nós temos que reconhecer também alguns defeitos do Ciro. Eu sou totalmente contra ao que ele fez lá no evento da Uni, dizendo que o Lula tá preso babaca. Eu acho que ele fez aquilo da boca para fora, no íntimo dele, até pelo histórico, e vamos ser honestos intelectualmente, desde 2014, 15, levando em consideração o processo de impeachment da Dilma, de lá para cá, ele sempre defendeu o Lula, ele sempre falou que a ação do Sérgio Moro estava dissonante daquilo que o Código de Processo Penal determinava, né? Que a ação de Sérgio Moro era uma ação naturalmente política. Então ele sempre procurou defender o Lula naquilo que ele achava que era justo defendê-lo. E sem deixar de reconhecer, isso sempre falou em todas as entrevistas em que ele esteve presente, que o Lula deixou um grande legado para o Brasil, que todo o processo de inserção das camadas marginalizadas da sociedade no projeto de Estado, o Lula fez isso muito bem e que deve ser reconhecido isso, mas sem prejuízo também do reconhecimento das falhas que o PT cometeu, né? Não abrindo mão das suas virtudes. Então o Ciro sempre foi justo nesse reconhecimento. Ele nunca traiu o Lula. Agora sim, ele foi desequilibrado, ele estava com o emocional abalado, ele foi irracível nesse momento que ele xingou o Lula e disse que ele estava na cadeia e que era bem feito. Na verdade, ele ficou magoado, óbvio. Porque ele estava construindo uma coligação no processo eleitoral do ano passado que tinha o PSB que ia dar a ele mais ou menos 2 minutos de televisão. E uma substância política por todo o país, nos estados, fascinante. E quem tirou o PSB dele? O Lula, o PT. Só que o Lula não tirou o PSB dele para se coligar nacionalmente com o PT, porque aí seria compreensível. Tudo bem, faz parte do jogo político. Não, ele isolou o Ciro propositadamente e ao invés de abarcar o PSB, a sua coligação, simplesmente ele só tirou o PSB do PDT, tirou o PSB do Ciro e fez alguns acordos
pontuais em estados do país. Ao invés de ter o PSB de maneira integral na sua coligação, ele fez apenas acordos pontuais e com isso ele esvaziou a campanha do Ciro. Então o Ciro não tem moral e o direito de ficar magoado com essa articulação vil que o Lula promoveu? Claro que ele tem o direito. O Lula naquele momento, ele não pensou no Brasil, ele não pensou no futuro do nosso país. Desculpe-me os petistas que estão assistindo respeitosamente esse vídeo, mas ele não pensou no Brasil. Porque se ele pensasse em salvar o Brasil das amarras do protofascismo, que acabou elegendo o Bolsonaro, ao invés dele ter articulado para não trazer o PSB para o PT, mas esvaziar a campanha do Ciro Gomes, ele teria simplesmente ofertado um apoio e um grande bloco progressista para enfrentar o Bolsonaro. E o Ciro Gomes, as pesquisas indicavam, ele seria vencedor desse processo político. E ele seria o vencedor das eleições de 2018 no segundo turno. Ele iria para o segundo turno com o Bolsonaro e era o único que tinha capacidade de vencer Bolsonaro no segundo turno. Ou vocês acham que grande parte dos progressistas que deram uma de Pôncio Pilatos, lavaram as mãos e não votaram nenhum e nem no outro no segundo turno, não fizeram falta ao Haddad? Mas eles não fariam falta ao Ciro, eles votariam no Ciro. Alguns até nem eram consonantes a todas as ideias do Ciro, mas votariam para evitar o mal maior. Mas como no processo eleitoral tinha Bolsonaro de um lado e o PT do outro, e todo o processo de alimento do antipetismo estava em voga, automaticamente as pessoas quiseram lavar as suas mãos e não votaram nenhum nem no outro. Tanto que o Bolsonaro vitorioso não teve nem a maioria dos votos da população, não chegou nem a ter 40% dos votos totais. Mas o Haddad também não conseguiu, por quê? Porque o antipetismo estava muito forte naquele momento. Se Ciro fosse o candidato, se o Lula tivesse pensado no Brasil, teria apoiado o Ciro incondicionalmente, o Ciro viria forte no segundo turno e venceria Bolsonaro e hoje teríamos um progressista no poder. Mas não, ele pensou na sobrevivência do próprio partido. Ele fez acordos pontuais nos estados para alimentar a bancada do PT na Câmara Federal, como de fato isso acabou se efetuando. O PT passou a ter a maior bancada da Câmara Federal. Legal, o PT cresceu? Cresceu. Mas às custas de quê? De ter um protofascista no poder. Então, Lula, seja honesto, você não pensou no futuro do país, não teria articulado para apoiar Ciro e formar um grande bloco de centro-esquerda, um grande bloco progressista para vencer as eleições. Não, você agiu para esvaziar o Ciro e pensou em primeiro lugar no PT, no seu partido, para que ele não se apequenasse no Congresso Nacional. Admita isso. Seria muito mais legítimo você admitir. Olha, eu pensei na sobrevivência do meu partido e não no país. Sem prejuízo de tudo de bom que o Lula fez pelo país. Sem prejuízo da agenda que ele promoveu. Sim, uma agenda pragmática, né? Um pacto pragmático de governabilidade ao lado de alguns partidos de direita. Porque se ele não fizesse esse pacto pragmático de governabilidade, ele não conseguiria governar o país. Ele não conseguiria colocar à frente as medidas em favor dos marginalizados e daqueles que precisavam ter a atenção do governo, dos mais pobres. Então, para promover uma agenda em favor dos mais pobres, uma agenda de natureza progressista, ele teve que fazer um pacto pragmático de governabilidade com partidos de centro-direita e direita, para ter sustentação no Congresso. Isso é compreensível. Eu posso discordar desse pacto, mas eu entendo. Certo? Então, Lula foi pragmático para promover uma agenda que favoreceu os marginalizados sociais e que, por consequência, melhorou os indicadores sociais do país. O Ciro reconhece isso, eu reconheço também. Lula fez muito bem para o país, sem prejuízo, né, de toda a corrupção, de todo o aparelho de desvirtuamento moral que foi implementado e aperfeiçoado pelo próprio PT. Uma coisa é reconhecer o governo, outra coisa é não deixar também de reconhecer os mecanismos, né, de desvirtuamento dentro das estruturas de poder, né, da corrupção ativa e passiva que foi promovida também nos governos do PT. E isso não vamos nos alienar. Isso acontece, essa corrupção acontece desde Cabral. Não foi exclusiva do PT. O PT só aperfeiçoou o processo. Mas o governo Lula é reconhecidamente um governo que promoveu a ascensão social dos mais pobres e que democratizou o acesso ao ensino superior, que melhorou a concessão de crédito para os mais pobres, que aqueceu a economia em consonância com o projeto neoliberal, é verdade, mas de natureza social.
Mas mesmo reconhecendo os predicados do Lula, nós temos que reconhecer também, e eu acho que o PT e os petistas têm que fazer uma autorreflexão, as suas falhas. Como qualquer ser humano falha, o Ciro não falha. Eu coloquei aqui, ó, o Ciro é muito boca aberta. Ele é irracível, ele é colérico em alguns momentos. É necessário colocar, às vezes, um tapa-boca, porque ele fala, às vezes, demais. E nesse episódio da Uni, ele ficou sinceramente magoado, né? Porque também a atitude daqueles presentes na Uni gritando contra ele também foi totalmente errada. Foi demasiadamente desproporcional. Mas ele não podia responder à altura, um político que tem 40 anos de experiência pública praticamente, não poderia ter caído emocionalmente naquele jogo lá do evento da Uni. Daquela meia dúzia de mal acabados que ficaram xingando ele. Ele tinha que ter equilíbrio, ter tido equilíbrio emocional para passar por aquilo. Pois bem, então, o Ciro sempre defendeu o Lula, sempre foi leal ao Lula, vamos reconhecer isso, certo? E, em contrapartida, qual foi a resposta do Lula? Esvaziar a campanha dele, para poder sobreviver o PT no cenário nacional. Vamos ver agora a votação para a presidência da Câmara Federal, ocorrida semana passada, né? O bloco do PT fechou para apoiar Marcelo Freixo do PSOL, legítimo. Criticou o pragmatismo do Ciro e do PDT em abarcar num bloco partidos de centro-direita. Legal, a crítica é válida. Quando precisou governar para os mais pobres, e nós reconhecemos, mas através de um pacto pragmático de governabilidade com PP, com PSC, com PRB da Igreja Universal, nós entendíamos, embora não concordássemos, que era necessário fazer aquele pacto pragmático de governabilidade para colocar uma agenda progressista à frente para beneficiar os mais pobres. Nós entendemos. E da mesma maneira é justo, eu acho que é legítimo democraticamente vocês criticarem o bloco do Ciro. Legal. Uma coisa é criticar, outra coisa é pré-julgar e dizer que o Ciro é um traidor, que ele virou de direita, entendeu? Só porque ele fez esse bloco, porque tem alguns partidos de centro-direita nesse bloco do PDT e do PCdoB. Beleza, legitimamente vocês fizeram um bloco com o PSOL. Agora eu pergunto, cadê todos os votos do PT para o Marcelo Freixo? O Freixo teve um pouco mais de 50 votos. O PT sozinho já tem 57 deputados. E é óbvio, acredito eu, tá? Que o PSOL, sem prejuízo das suas falhas, né? Não vou discorrer sobre isso agora, o PSOL não é um partido perfeito, mas eu tenho certeza que todos os parlamentares do PSOL votaram no Freixo. Então teve gente do PT que não votou no Freixo. E essas pessoas votaram em quem? No Rodrigo Maia. Olha o pragmatismo que vocês criticaram do Ciro, quando o Ciro fez o bloco com alguns partidos de centro-direita. Que é um bloco pragmático, é verdade. Que eu critico, é verdade, mas reconheço que é necessário também, é verdade. Porque sem fazer esse bloco pragmático no Congresso, o Ciro não consegue sobreviver. Nós não vamos ter um bloco que, ao invés de fazer uma oposição irresponsável, vai fazer uma oposição independente, pensando no bem, não do bloco, mas do país. Então o Ciro lidera esse bloco. Temos críticas a esse bloco? Temos, mas reconhecemos que é necessário. Então o PT tinha que reconhecer isso, porque quando precisou governar de maneira pragmática, abrindo mão da sua ideologia, para colocar uma agenda progressista em pauta, em favor dos mais pobres, que nós reconhecemos isso, o PT foi pragmático lá atrás, porque foi necessário. E agora o Ciro também foi pragmático, formando um blocão de centro-esquerda e centro-direita, para poder ter sustentação dentro do Congresso, para ter espaço nas comissões, na mesa da Câmara. Foi uma atitude pragmática, né? Questionável? Sim, mas justificável. Agora o PT critica, só que na hora de fechar voto para o Marcelo Freixo, certo? O bloco do PT tinha mais ou menos 100 votos para o Marcelo Freixo. Por que o Marcelo Freixo teve metade desses votos? Quantos parlamentares do PT traíram o Marcelo Freixo e votaram no Rodrigo Maia? Façam uma autorreflexão, sem prejuízo da história bonita que o PT tem, sem prejuízo do governo extremamente positivo para os mais pobres que o PT promoveu e que nós reconhecemos, inclusive o Ciro Gomes. Mas reconheçam, façam uma autocrítica, porque senão daqui a pouco vocês vão virar um gado acrítico igual o gado dos bolsominions, que sacralizam a imagem do Bolsonaro e fazem dele um ser santo e indefectível. Não transformem o Lula também num ser santo e indefectível, não. Reconheçam o Lula com um legado de maior liderança popular na política do nosso país. Isso é inegável. Reconheçam.
mas façam também uma autocrítica dos erros que o PT cometeu desde o ano passado, entendeu? Isolando o Ciro, não dando espaço ao PCdoB e a Manuela Dávila na campanha, porque só aparecia o Haddad. Até o Lula, quando o Zé Alencar foi vice dele, deu espaço para ele. Então façam uma autocrítica, sem prejuízo de toda a história bonita que o PT promoveu ao país. Porque uma coisa é certa, e uma coisa também que o Ciro Gomes tem que reconhecer. Uma coisa que o nosso bloco, né, o bloco progressista que não é do PT, tem que entender. Tá? O protagonismo está no DNA do PT. O PT nunca vai abrir mão de ser protagonista. Brizola tinha uma história muito maior do que o Lula em 1998 e num gesto de humildade foi vice. Foi candidato a vice-presidente na chapa dele. Depois o Lula se consolidou como uma liderança até maior do que o Brizola, porque foi presidente da República. Mas em 1998 o Brizola tinha um legado e uma história muito maior do que a do PT. E mesmo assim, no gesto de humildade, o Brizola aceitou ser vice na chapa do Lula. Era necessário agora que o Lula tivesse tido essa humildade também, mesmo que o PT não fizesse 57 deputados na Câmara, mesmo que o PT se apequenasse um pouco, ele se engrandeceria colocando um progressista no poder. Então façam uma autorreflexão. Esse vídeo não é para poder meter o pau no PT, para falar mal do PT. É apenas para incitar os petistas a fazer uma autorreflexão dos erros que o PT cometeu e que acabaram levando o Bolsonaro ao poder. Então façam uma autorreflexão, até porque o campo progressista ele deve se unir numa única voz, tá certo? Então vou pedir a você, meu amigo da resistência progressista, que compartilhe este vídeo nos grupos progressistas do Facebook, no Twitter, tá? Nos canais progressistas do YouTube e também no WhatsApp, nos grupos progressistas de todo o WhatsApp. Façam um trabalho de divulgação, porque este canal é resistência, mas não é uma resistência acrítica e cega, é uma resistência que faz autorreflexão e análise crítica quando é necessário. Um abraço a todos.